Começa agora, Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. O Brasil é campeão de imposto, sim, é. Nós estamos pagando um dos impostos mais altos do mundo, se não mais alto do mundo. E estamos em elevação. A reforma tributária veio para pegar todo mundo, não vai escapar ninguém. Não pense você que não te afeta. Afeta, vai afetar. E é um assunto tão sério e que vai pegar todo mundo que a gente precisa discutir isso aqui no Pode Tal. E para trazer mais luz sobre esse assunto tão intrincado, eu convidei uma pessoa, um querido amigo, que é um especialista neste assunto, tanto que ele é convidado a dar palestras, a participar com grandes nomes do cenário nacional. Ele já é um grande nome do cenário nacional, advogado, especialista em direito tributário, professor, um querido amigo, Leonardo Lobé. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo, Carmen. Estou muito honrado com esse convite. Eu que fico muito feliz porque você é uma pessoa que consegue traduzir de uma forma didática algo que para mim é muito complicado. E eu imagino que para a maioria das pessoas seja bastante complicado. Porém, afeta a vida de todos nós. Você é advogado especializado em direito tributário, né? O que é a reforma tributária? Como é que foi a história, condensando assim, resumindo, como é que foi a história da reforma tributária e por que que ela é tão necessária? E o que veio é o que a gente precisava? Carmen, olha, traduzir numa linguagem simples, que é sempre o meu objetivo, um tema tão arraigado, tão complexo, tão cheio de pontas, Espinhoso, né? não é fácil. Então vamos lá. Eu diria o seguinte: ponto 1, por que que a tributação, as pessoas têm tanta dificuldade, inclusive os profissionais do direito e os profissionais da contabilidade, de compreender o nosso sistema tributário? Por duas razões, basicamente. Em primeiro lugar, nós temos tributos federais, estaduais e municipais. Uhum. Em outros países, por uma opção dos respectivas nações, decidiu-se, enfim, as pessoas decidiram que haveria apenas a tributação do governo central. No Brasil, não. Nós temos, então, tributos federais, estaduais e municipais. Esse já é um fator que, de fato, complica o dia a dia das pessoas. O segundo fator e eu acho esse o mais, talvez o ponto central, nós temos legislações de diversas hierarquias. O que eu quero dizer com isso? Tem portaria da Secretaria de Fazenda, aí vem uma lei complementar, aí sai uma medida provisória, uma instrução normativa, uma emenda constitucional, aí sai uma decisão do Supremo, aí depois vem um decreto. Então é muito dinâmico. Eu costumo dizer que tributarista morre de qualquer coisa menos de tédio, porque a coisa é tão, ela é tão complexa e ela é tão cotidiana que a gente já se habitua, já se acostuma com a complexidade. Agora, da perspectiva do empresário, do cidadão comum, isso é bom? É óbvio que não. É óbvio que não é bom. Por quê? Porque você cria uma instabilidade muito grande. Você a todo instante está alterando as regras. E nesse contexto, para nós chegarmos na reforma, ninguém discute que nós precisávamos mexer, que nós precisávamos alterar. O ponto que eu coloco é o seguinte: eu só posso trocar aquilo que eu conheço por um algo novo se o algo novo vai ser melhor, né? Isso também é evidente. E existe uma frase, atribui-se a Delfim Neto, não sei, eu nunca fui atrás, é um dever de casa, uma tarefa de casa que eu tenho que ir atrás, atribui-se a Delfim Neto a seguinte frase: imposto bom é imposto velho. Por quê? Porque as pessoas já sabem como é que funciona, já sabem a regra, já sabem a sistematização, a arrecadação, etc. Então nós poderíamos melhorar os tributos brasileiros, poderíamos e deveríamos. Porém, a reforma tributária veio com uma promessa, e aí existiam, Carmen, vários projetos em andamento, várias propostas, várias discussões, e é óbvio que no ambiente político nem sempre é fácil você
conectar e fazer uma costura política para você chegar num projeto que seja ideal ou melhor. Bom, mas o projeto que foi aprovado, acabou sendo aprovado um projeto que nasceu na Fundação Getúlio Vargas, na FGV de São Paulo, num instituto que foi criado lá, o CECIF. E vejam, eu não tenho de forma alguma nada contra as pessoas que compuseram esse comitê. O que eu critico, eu não critico pessoas, eu critico ideias. O que eu critico foi o formato adotado. Por quê? Porque foi pensado num ambiente extremamente acadêmico, ao meu ver, distante da realidade das pessoas. E mais, pensou-se apenas, o que eu costumo dizer, pensou-se apenas na Avenida Paulista, esqueceram-se de todo o resto do Brasil, da realidade macro do Brasil. Então, foi um projeto que, e isso é notório, Carmen, o único setor que verdadeiramente comemorou a reforma foi o da indústria urbana. A indústria, e há diversas manifestações nesse sentido, a indústria realmente patrocinou esse projeto. Porque ela foi a maior Porque beneficiária. ela é a beneficiada. Agora, Quando você fala de indústria, que tipo de indústria? indústria urbana, indústria têxtil, indústria automobilística, enfim, toda a indústria de maquinários, enfim. Só que, qual foi, para mim, o grande pecado da reforma? Ela colocou no mesmo balaio, na mesma regra, indústria, comércio, prestadores de serviços, agro e segmento imobiliário, locação. Quer dizer, segmentos completamente Totalmente distintos, totalmente distintos. Transferiram, unificaram, criaram uma regra uniforme. Tem uma ou outra exceção? Tem, mas aliás as exceções só corroboram que o modelo não funciona para todo mundo. Claro. Então tiveram que criar uma exceção ou outra para o serviço, uma exceção ou outra para a locação, uma exceção ou outra para o agro. E, na verdade, não é que esses setores foram beneficiados, longe disso. Se a indústria está comemorando, é porque alguém vai pagar mais, isso é óbvio. E quem vai pagar mais e não sabe ainda? Prestadores de serviço, agro e segmento imobiliário. É impressionante a capacidade que vou colocar a classe política, porque tudo passa pelo Congresso Nacional, foi aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, de uma discussão. Muitos deputados e senadores não sabiam do que se tratava. Quer dizer, como é que pode um projeto desse, que vai ter consequências por décadas, né? Ser aprovado a toque de caixa nesse sentido. Mas era uma discussão que estava sendo feita há muito tempo. Não, este projeto não foi discutido há tempo. Assim, é curioso, eu nunca vi campanha publicitária para um projeto de lei. Porque Para imposto. eu desci uma vez no aeroporto em Brasília, e aí lá tinham aqueles totens, aquelas coisas todas, olha, porque a reforma que tem que aprovar, que tem que... Sim. Quer dizer, era uma torcida. Aliás, tem um grande professor, da USP, o Fernando Scaff, ele escreveu um artigo que é o seguinte: a reforma tributária, um salto no escuro com a torcida a favor. Que é exatamente isso, quer dizer, no final das contas as regras não estão claras, e aí, como eu dizia, se fosse para unificar a tributação da indústria e do comércio, ia ser positivo. Eu vou só mencionar, o assunto nosso aqui não é para entrar no juridiquês, meu intuito não é esse, mas se fosse para unificar, foram 5 tributos. O IPI, que é da indústria, PIS e COFINS, que são das empresas, ICMS do comércio e ISS do serviço. Se fosse para unificar o IPI, o ICMS, o PIS e a COFINS, ia funcionar bem. Mas, a partir do momento em que jogaram na reforma prestadores de serviços, agro e locação, isso Imobiliário. acabou deturpando completamente o segmento imobiliário. Eu dou um exemplo, Carmen, assim, uma forma bem prática. Eu, como advogado, eu tenho um escritório de advocacia, um CNPJ, enfim, uma pessoa jurídica. Nas minhas projeções,
a minha carga tributária, que hoje gira em torno de 15%, ela vai saltar para quase 32%. Mais do que dobrar. 31% aproximadamente nas minhas projeções, mais do que dobrar. Aí você acha de verdade, ainda mais no contexto econômico atual, que eu vou conseguir repassar esse custo na nota ou para o cliente? Quer dizer, o cliente vai falar, olha, doutor, desculpa, eu também tenho meus boletos aqui. Claro. Então, é só um exemplo, é só um exemplo. Tem sentido uma pessoa que é pessoa física e que tem locação passar, além do imposto de renda que ela já paga, que é alto, que é de 27,5%, ela pagar mais 2 novos tributos sobre isso, numa carga tributária que vai ultrapassar 36%? Carmen, É um as absurdo. pessoas falam como se o problema do Brasil fosse a arrecadação. E não é. É recorde atrás de recorde. É recorde atrás de recorde que todo dia a imprensa noticia, agora bateu recorde. E assim, mesmo numa conjuntura de frenagem econômica, a gente percebe que a arrecadação continua aumentando. Então, ninguém discute diminuição de despesa pública neste país, só se fala em arrecadação. E aí eu quero ir além. 2 coisas foram prometidas na reforma e não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. A primeira, diminuição de carga não vai acontecer. Por quê? Porque a alíquota, aliás, é um detalhe, a alíquota, a pergunta que eu mais ouço, doutor, mas quanto que eu vou pagar? Está guardado as 7 chaves. Ainda ninguém sabe. Né? Ninguém divulga, mas todo mundo no mercado já trabalha com o número entre 28% e 30% de impostos novos. Meu Deus. É o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que são os impostos novos. As pessoas vão continuar pagando imposto de renda, vão continuar pagando IPTU, vão continuar pagando IPVA. Nós não estamos falando de nós estamos falando de criação de impostos novos. Para a indústria, vai extinguir esses 5 tributos em troca desses 2? Sim, mas para, por exemplo, mercado imobiliário não tinha isso, porque o mercado imobiliário o cara não industrializa, o cara não comercializa, não presta serviço, Claro. e aí então para ele é imposto novo. Para o agro é a mesma coisa. Para o serviço, eu estou trocando o ISS, que é da prestação de serviço, eu estou trocando aproximadamente 5 e pouco por 19,90 e alguma coisa. Então, o mercado já trabalha com uma alíquota estimada entre 28% e 30%. O número falado é 28,5%. Aí, para as pessoas que estão em casa acompanhando no celular, ou enfim, imagina você que está acompanhando pelo celular, pagar 28,5% a mais no celular, pagar 28,5% no tablet, pagar 28,5% no computador, 28,5% na roupa, 28,5% no microfone, porque todos os produtos serão tributados por esses 2 não é só, é um imposto aglutinador. Quer dizer, quando você fala 28,5%, é além do que já é cobrado. As empresas estão trocando isso, mas na nota vai ter um imposto de 28,5%. Qual é a promessa? Mas a indústria vai ter crédito, então ela vai conseguir diminuir o preço das mercadorias. Olha, com todo respeito, não vai. É muito pueril isso, é inocente. E aí eu dizia, 2 coisas foram prometidas. A primeira, redução de carga tributária, eu penso que não vai acontecer, mas a segunda, que é a pior ainda, como se a primeira já não fosse ruim o suficiente, que é prometer simplificação. E nós não teremos simplificação, Carmen, é inacreditável. Eu participo de diversos fóruns, de diversos grupos, hoje em dia as ferramentas que nós temos aí na palma da mão, o que tem de gente perdida, contadores, e não estou falando de gente que trabalha em grandes empresas, são dúvidas e mais dúvidas o dia inteiro. Gente que trabalha com isso, que lida, que Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer aquilo? E aí o pior, a promessa era de que o ano de 2026 iria ser o ano de transição para que todo mundo começasse a entender como é que ia funcionar. A reforma ela foi aprovada no final de 20 de dezembro de 2023. Só agora, em maio de 2026, é que veio o regulamento. Então, e o regulamento veio ainda
meio que capenga, porque eu já estou sabendo de bastidores que vai vir uma etapa 2 do regulamento. Então, o ano de 2026, que era para ser o ano de adaptação, não serviu para isso. Nós vamos começar o ano de 2027 aprendendo na marra. Eu digo nós, todos nós, advogados, contadores, mas o cidadão, o empresário, o sujeito que tem um comércio pequeno, o sujeito que tem lá uma prestação, o médico, na clínica médica. É um absurdo Vamos isso. falar desses profissionais, porque são profissionais que são acionados todos os dias, médicos, engenheiros, dentistas, enfim, pessoas que trabalham, que prestam serviço, jornalistas, advogados, pessoas que prestam serviço, profissionais liberais das mais diversas áreas, e que são pessoas jurídicas, né? Tem um CNPJ, é microempreendedor ou é um simples. O que muda para essas pessoas e como é que elas vão conseguir, como você falou, você tem um escritório, você não vai conseguir passar, porque você vai perder cliente, é óbvio. Quer dizer, todo mundo vai ter que arcar com esse prejuízo. Vai todo mundo Vamos ficar lá. mais pobre, vamos dizer Vamos assim. lá. É assim, que medidas para atenuar foram criadas? Uma delas, quem está no Simples não vai mexer, tá no Simples, ok, vai permanecer no Simples. Porém, tem algumas coisas aí. Uhum. Porque é a seguinte, vamos imaginar que você é uma empresa do Simples e eu sou o seu cliente. A empresa do Simples, ela A precisa, empresa do Simples fatura é que até... fatura até 4.800.000 ao ano. Perfeito. E Não é o MEI, né? E tem o MEI também, que é o pequeno, que é Uhum. cento e poucos mil, enfim. Mas a empresa que fatura até 4.800, faturamento bruto. Então, um comércio, um restaurante, enfim, Tá no alguma Simples. tá no Simples Nacional. E aí, se a empresa do Simples presta serviço ou vende para consumidor final, ok, tá tudo certo. Mas quantas empresas não prestam serviços para outras empresas? Sim. Vamos imaginar, a empresa que vem aqui fazer a limpeza, a empresa que vem consertar o ar-condicionado, a empresa que vem arrumar o computador. Ela Prestadora de está prestando serviço. serviço não é para o consumidor É um final, CNPJ. é para um CNPJ. Quando acontecer isso, a tendência é a de que o cliente queira exigir que a pessoa que está prestando serviço mude de regime. Por quê? Para ele ter mais crédito. O tomador do serviço, quando é contratante empresa, o cliente empresa, ele precisa ou ele vai pressionar que o fornecedor dele mude de regime e apure o tributo no regime normal. Para o tomador, que geralmente é o grande, para ele vai ser bom, mas para quem presta o serviço, não. Então, assim, você tocou no ponto dos médicos, dos dentistas e tal. Eu vou tentar explicar de uma forma bastante simples o que é a reforma tributária. Eu vou pedir para as pessoas agora fazerem um exercício assim, de olhar para o seu próprio negócio. Como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, nós teremos 2 colunas. A cabeça das pessoas tem que funcionar com 2 colunas. Eu tenho a coluna das compras e das minhas vendas, das entradas e saídas, crédito de imposto, débito de imposto. Então vamos lá. Vamos imaginar hoje o médico, ele paga um percentual sobre o faturamento dele. Se o médico ele tem lá uma clínica que está num regime que é do lucro presumido, o que é o lucro presumido? É uma presunção, é um percentual do faturamento dele que ele recolhe. Ok. A reforma coloca todo mundo no lucro real. Por quê? Porque agora o médico, o dentista, o economista, o engenheiro, enfim, o arquiteto, eles terão que ver o que eu compro, o que eu gasto comprando. Por quê? Porque tudo que eu comprar, eu vou comprar com tributos, e esses tributos eu vou lá colocar na contabilidade, vai ser um crédito para mim. E na hora que eu for vender ou que eu for prestar o meu serviço, eu tenho um débito do meu imposto, e aquele débito eu vou, na hora do recolhimento, eu vou amortizar, eu vou diminuir o crédito do imposto. Então vamos lá. Vamos imaginar o Leonardo advogado. A minha crítica está aí, Carmen. Para a indústria, faz muito sentido. Sim, A total. indústria tem energia elétrica, tem água,
tem maquinário, tem o aço, tem o alumínio, tem o plástico, tem a borracha, tem serviço de TI, tem uma infinidade do que a gente chama de aspas insumos. Então a indústria ela tem um leque gigante de coisas que ela gasta. E antes a reclamação deles era essa, que ela não tomava crédito de tudo. Então agora tudo que ela gastar vai ser tributado por quem está fornecendo para ela. E a indústria fornece para a CNPJ, né? Também. Ela E, vende a- para a e CNPJ. aí ela vai tomar esse crédito. Ah, então eu gastei 100 e tem um crédito de 30. Ok. Quando ela vende, no débito dela, então eu vou só ajudar, digamos que fosse 30% a carga. Uhum. Se eu tenho que pagar 200, então eu teria R$ 60 a recolher. Tá, então eu vou pegar, eu tenho 60, mas tive 30 de crédito de imposto, eu vou, um menos outro, vou recolher a diferença que vai dar R$ 30. Tá bom. Agora imagina o prestador de serviço, o Leonardo no escritório de advocacia. O que que eu tenho de insumo? O papel, a gente não nem usa mais papel. O Uhum. computador
pessoal fala, mas nunca teve tanto investimento no Brasil. Não, gente, tem fuga de capital. As pessoas estão fugindo para o Paraguai, por exemplo, estão transferindo, ninguém está fugindo, está transferindo operações para o Paraguai, que é tudo 10% no Paraguai, Lá é isso? muito mais simples. E aí, assim, Mas você. você fala, mas é um país muito pequeno. Gente, mas Mas o ponto central é o seguinte: eu quero trazer um outro lado da moeda. Que é o seguinte, as pessoas, e aí a gente, basta abrir o jornal, basta ler, né? Ler as notícias da internet e tudo mais, acompanhar o noticiário pra gente ver que o nível de endividamento nunca esteve tão alto. 85% das famílias Então você estão imagina, endividadas. se o endividamento já está elevado em diversos setores, na hora que você coloca, na hora que você insere um tributo que é mais complexo Que e que aperta é mais mais os bolsos das elevado, pessoas. Sim. então é A natural, sonegação vai ser muito é grande. natural que você está achatando mais ainda a margem de lucro, Uhum. né? Então, a grande questão que eu trago é a seguinte: peraí, como que colocaram regras assim sem levar em conta as especificidades de cada setor? Eu tenho dito uma frase, nós estamos, é uma frase batida, nós vamos ter que aprender a trocar o pneu com o carro rodando. É inacreditável isso, Carmen, mas eu trago uma outra perspectiva. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do prefeito de Maringá, porque a gente pensa da perspectiva do contribuinte. Quantas prefeituras vão perder arrecadação e estados também? Aliás, aqui em Mato Grosso do Sul tem uma projeção de perda muito grande. É aquela história, fica assim, nós temos que aguardar, nós vamos ver, mas o prefeito de Maringá já projetou números. Olha, nós vamos perder aqui em torno de 65% da arrecadação. 65%, por quê? Porque lá ele tem grandes universidades que têm, por sistema de ensino à distância, o imposto passará a ser recolhido lá onde está o aluno e não onde está a estrutura da universidade. Percebe? O sujeito investe tudo em Maringá. Aí ele, por satélite, ele consegue transmitir no Brasil inteiro. O imposto vai ser pago lá, onde está o aluno, lá no interiorzão. E não onde ele está com a estrutura. E a prefeitura vai perder essa arrecadação. E onde o empresário foi, financiou, investiu o dinheiro dele, arriscou para criar, por exemplo, nesse caso, uma universidade, uma estrutura com equipamentos, com tudo, para atender, justamente, democratizar o ensino à distância, levar essa formação, mas o imposto não vai ficar na cidade. Não vai ficar na cidade. Então, assim, são questões que as pessoas precisam pensar. Quer ver mais um dado? Que é o seguinte: nós temos, e aí eu falo isso com todo respeito, nós temos aproximadamente aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em torno de 1.500 agentes do fisco estadual. Se o principal imposto dos estados é o ICMS, e o ICMS vai deixar de existir, vai ser tudo concentrado em Brasília, será que o cidadão sul-mato-grossense precisa ainda custear uma máquina com 1.000? Assim, falo com todo respeito, tenho vários amigos do fisco. Mas é para pensar. 1.500 agentes? Uhum. Vamos pensar no município de Campo Grande. O principal imposto é o ISS de todas as prefeituras. Vai deixar de existir o ISS. Vai restar o que na prefeitura, Carmen? O IPTU, que é um boleto gerado conforme o cadastro do imóvel. E o ITBI, que é só... tendo refis. Exato. E o ITBI, que é só quando as pessoas vão lá, vai vender o imóvel, vai no cartório, recolhe o ITBI. Tem lá, o cartório vai, aí gera guia e paga o ITBI. Só. Os municípios estão perdendo o principal imposto, que é o ISS, e os estados estão perdendo o principal imposto, que é o ICMS, em troca de um imposto nacional que vai ser concentrado em Brasília. Que aí Brasília distribui como bem quiser. Aí eu quero tocar num ponto. Será que, na hora que o prefeito, não estou dizendo do prefeito atual, nem do governador, estou falando, pensando a médio e longo prazo, conjuntura econômica, mas será que na hora que o prefeito estiver sem dinheiro porque a arrecadação caiu, o que ele vai fazer? Ele não tem de onde tirar. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o IPTU das pessoas, vai aumentar a pauta do ITBI e aumentar as taxas. Isso, para não dizer, vira e mexe, acontece em alguns ornitorrincos jurídicos aí que eles criam para poder justificar uma arrecadação paralela. Então,
Vai ter que tem, tirar, vai ter que fazer tem dinheiro. esse ponto que ninguém questiona, que ninguém está pensando. Os municípios vão perder sua principal fonte de arrecadação e os estados também. Leonardo, você tem corrido o Brasil. Até foi difícil achar uma data na sua agenda, que você está viajando bastante, dando palestra, cursos, você tem mentoria, você tem alunos, enfim, contadores, advogados, porque é uma esquizofrenia tributária, né? As pessoas não estão preparadas para isso. É isso que é mais assustador. É, Advogados e contadores e pessoal da contabilidade, gente que tem que empresários, empresas, departamentos financeiros, ainda não se deram conta. É esse o cenário que você está tratando. o que eu noto é o seguinte: as grandes empresas, naturalmente, estão se preparando e mesmo elas estão patinando. Mas a Mas gente elas, tem. pelo menos, estão acompanhando o que está Mas acontecendo. a gente tem eu li outro dia, acho que 85% das empresas no Brasil são pequenas e médias. Exato. É isso que eu ia dizer. Esse que é o grande problema. Então você imagina, eu estou falando de médias e pequenas empresas, eu estou falando de diversos setores, estou falando de profissionais liberais. O sujeito que é médico, a correria que é um médico, o cara já tem lá o consultório dele, é o Uhum. dia a dia. Você acha que ele vai ter tempo para conseguir parar, entender a Não. parte tributária e tal? Então, assim, e aí outro problema. Outro problema é o seguinte: os contadores, eu estou preocupado com isso. Os contadores estão preocupados em se mobilizar? Sim, mas ainda é a minoria. O que Quando você acontece? fala minoria, quanto? Eu vou colocar aí, assim, vou te dar um dado, assim, uma estimativa de 20, 25%. Nossa. A maioria dos contadores que são... Pensa o contador lá do interiorzão. Uhum. Muitas vezes é uma pessoa de idade, Sim, Carmen. que faz O sujeito isso. fez a contabilidade a vida inteira daquele jeito, agora mudou tudo. Para ele assusta. É tudo informatizado. Ele não está habituado. E pode Infelizmente, comprometer o cliente dele. isso, infelizmente, esse cara vai sair do mercado. Esse cara vai sair. Vai faltar mão de obra. Nós teremos, na minha avaliação, um apagão de mão de obra. Mão de obra De que você diz, conhecimento técnico. De contabilidade, contabilidade, de gente tributário. da área tributária. Por quê? Todos terão que conviver com isso. A reforma, ela não pega um setor, ela pega a sociedade Todo mundo. brasileira por inteiro. Então, é natural que todas as pessoas querem saber da reforma e querem entender. E o que acontece? Muitas vezes o contador, o advogado, infelizmente, eles não estão preparados para dar essas respostas. Então, eu digo o seguinte: eu lido praticamente todos os dias com a questão da reforma. Eu tenho um monte de dúvida. Imagina a pessoa Você que nem estuda, né? abriu a lei para entender. Então, e aí é a minha crítica, que eu acho que essa reforma, eu não estou dizendo que, eu não estou nem julgando mais, ela está aí, ela está aí. É Agora, fato. dá para mexer? Dá. E independentemente de cenário eleitoral, com todo respeito, eu falo o seguinte: independentemente de cenário eleitoral, eu acho que vão ter que mexer. Seja o governo da situação, seja o da oposição, porque não dá, Carmen. A oposição, dá. inclusive, citar aqui, Flávio Bolsonaro, pré-candidato, falando o seguinte, que se acaso vier a ganhar a eleição, vai suspender a reforma tributária. Aí eu estava lendo aqui, falando que isso é um perigo também. E aí, como é que fica? Quer dizer, é um pepino enorme. Então, mas a gente tá entre a cruz e a espada. É. O que é melhor? Deixar do jeito que tá e ter o tempo para maturar melhor essas ideias e adaptar essas regras, Talvez aumentar o período de ou transição. pegar e já começar valendo a partir de 1º de janeiro, todo mundo patinando e todo mundo apanhando. Então, assim, eu vou dizer, a minha posição é de que eu acho salutar, sim, prorrogar por mais um período. Sim. Não prorrogar a entrada em vigor final, digamos, que está prevista para 1º de janeiro de 2033. O ponto é, o início da transição foi muito turbulento. Você propõe a prorrogação Porque início. do início de 2027. Entendi. Então,
Vamos jogar para 1º de janeiro de 28 O e que vamos muda em entender. 2027? 27 já começa a valer a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, com uma alíquota aproximada de 9%. Essa paulada já começa a valer. Isso. 27 e 28. 27 e 28 a CBS, 29 e 30, de 29 a 32 vai. Então, assim, já a partir de 1º de janeiro de 27, saem 2 tributos federais, PIS e COFINS, deixam de existir, entra a CBS. 27 e 28, assim, de 29 a 32 vão diminuindo o ICMS e o ISS e vão aumentando o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vem para substituir esses dois. Tá, o problema é que os dois terão as mesmas regras. Vai ser as mesmas regras, a mesma sistemática, tudo. Ok, o ponto é, como ninguém, nem o governo, divulgou as regras ainda com clareza, o cidadão não é obrigado a começar com um sistema novo com meses de adaptação. Claro. Esse é o ponto. A regulamentação que eu venho criticando aí no Instagram e tudo mais, nas minhas redes sociais, falo, olha, esse regulamento já era para estar pronto há muito tempo, gente. Porque se o ano de 26 era um ano de adaptação, todo mundo tinha o direito de começar o ano já sabendo como é que seria. Claro. E não é. É o mínimo. O regulamento que veio, praticamente 85% do regulamento é uma mera cópia da lei. E eu soube de gente, enfim, que está trabalhando no regulamento. Leonardo, é o seguinte, cara, não deu, a gente só copiou a lei, mas vai vir a etapa 2. Vai vir a etapa 2 quando? Às vésperas de começar a valer o novo sistema. Tem um monte de dúvida, como é que vai ser, o que vai dar crédito, o que não vai dar crédito, escrituração, a parte informatizada mesmo, a parte contábil. Então, Carmen, olha, eu tô projetando, assim, eu não quero ser o príncipe do apocalipse, eu não quero ser o portador de notícias ruins, eu não quero ser, mas eu estou sendo realista. Você está sendo realista. Realista. Óbvio. Se fosse essa maravilha toda, não ia ter tanta gente com dúvida, tanta gente perdida, Sim. tanta gente insegura. Essa é a realidade. Leonardo, você tem 2 livros dedicados à reforma tributária, focado no agronegócio, né? Mato Grosso do Sul, o Brasil é o país do agro, enfim. Você tem dado várias palestras, convidados, vai inclusive agora, proximamente, quando a gente está gravando esse bate-papo, para falar setor frigorífico em São Paulo. O que muda, se você puder resumir essa questão do agro? E outra coisa também, antes o imposto era recolhido, declarado, acho que anualmente, agora é todo mês, mudou a questão. O agronegócio é uma atividade feita em família, muito em família, ou seja, pai, filhos ali, né? Tocando a propriedade, o negócio, e eu repito, a esmagadora maioria feito de pequenas e médias propriedades, grandes propriedades conseguem se virar. E as pequenas e médias, o que muda para o agro? Olha, eu vou tentar pontuar para você aqui. Primeira questão, o agro vai ser duramente impactado pela reforma. Basta uma informação. Se eu disse que nós estamos trocando 5 tributos por 2 e o produtor não paga esses 5 tributos porque ele não é industrial, porque ele não é prestador de serviço, porque ele não é empresa, etc, etc, e no ICMS tem tal diferimento, que não vem ao caso aqui, mas enfim, o recolhimento do ICMS ele é postergado por uma política legislativa correta, ao meu ver, para a etapa da agroindústria. Uhum. O produtor não paga esses 5 tributos que vão deixar de existir e ele vai passar a pagar os 2 novos. Bom, então eu não preciso ser o cara mais inteligente da face da terra para imaginar que o produtor vai ter aumento de carga tributária. Vai ter aumento, óbvio. Ponto 2. O que esses tributos, de que maneira esses 2 novos tributos afetam a vida do produtor especificamente? Produtor, Produtor, a gente está falando produtor de qualquer nível, de Exato. qualquer coisa. Exato. O produtor ele está habituado, mas eu vou te dizer que tem várias exceções. O produtor ele está habituado ao recolhimento anual do imposto de renda, Uhum. do ITR, e em relação aos tributos, quando ele vende a propriedade, aí vai ter o ITBI, se tem a questão da herança, vai ter o ITCMD, enfim, o ITCD, mas quando em relação à produção, tudo é retido pela agroindústria, o Fundo Rural, o Senar, etc. Tá bom, o Fundersul, etc. Uhum. Com esse novo sistema, produtor passa a ter que recolher mensalmente os novos tributos toda vez que ele fizer uma venda. Então, o sujeito fez uma venda, uma carga de boi.
Uhum. O pecuarista fez uma venda de carga de boi, recebeu do frigorífico. Ele vai ter que lembrar que ele tem que guardar o dinheiro para pagar o imposto no outro mês. Isso já é uma mudança importante para o produtor. Já está acontecendo. Já é o que está. Estamos na fase da A transição. transição vai ser cobrada Mas vai ser efetivamente assim. ano que Vai vem. ser assim. Produtor Então, de leite. O pequeno produtor de Tá. leite, que tem ali um sítiozinho e ele vende pro laticínio. Ele tem que fazer isso também. Aí não. Aí eu vou te explicar as exceções. ok. Então, essa é a regra. O produtor que ele fez a venda, ele vai ter o imposto a pagar e ele vai ser igual à indústria. Quer dizer, olha que absurdo. Não é indústria, mas Ele vai não é ser igual. indústria. Aí ele vai ter que pegar, colocar, ver tudo que ele comprou, que teve crédito para ele poder fazer o abatimento no débito. Tá. E aí você disse, às vezes é o seu João, a dona Maria, um filho, uma filha ali na atividade, e aí vai ter que lidar com essa complexidade toda. Bom, então a regra é essa. Segunda questão que eu quero falar rapidamente. O produtor está exprimido ao meio por grandes conglomerados. Uhum. Tanto a cadeia de insumos como a cadeia dos adquirentes. Então o produtor é quem sabe, a única atividade econômica que o sujeito não põe preço nem naquilo que ele compra, nem naquilo que ele vende. Verdade. De tal modo que qualquer erro no fluxo de caixa vai afetá-lo duramente. Por exemplo, em relação aos novos tributos e, por exemplo, em relação a uma apuração incorreta desses tributos. Aí vai ser multa em cima Então, dele. e além de tudo, vai afetar o fluxo de caixa dele. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. A reforma criou exceções? Criou. Quais são as exceções para o produtor? A primeira delas envolve o faturamento. Uhum. Mas eu sempre bato nessa tecla, pensando na realidade de Mato Grosso do Sul, é faturamento bruto. É o sujeito que tem faturamento bruto de 3,6 milhões ao ano. Ao ano. Então, assim, parece, nossa, é um grande produtor. Não, às vezes o cara que faz safra de soja e safrinha de milho em 300, 350 hectares, 400 hectares, ele já vai estourar esse limite. Exato. Ele já vai estourar esse limite. Então, vejam, o pequeno produtor mesmo, o sujeito que tem uma atividade quase de subsistência, ele está fora da reforma. Uhum. Então, ele não vai pagar. Ok. O grandão... Abaixo de 3,5. Abaixo de 3.600 ao ano. Ok. O grandão, o cara que já sabe que vai faturar acima de 3.600, ele vai sentir solavanco, mas ele vai se adaptar. O problema é o médio, que é o cara que começa o ano achando que ele não vai estourar e no meio do caminho ele estoura o limite. Aí ele perdeu os créditos de todos os insumos que ele comprou no primeiro semestre, por exemplo, e não tomou crédito. E a lei não traz a resposta como é que vai ficar isso. Ou seja, a partir dali ele vai recolher sobre a receita bruta. Então, a primeira exceção é faturamento. Segunda exceção, os produtos comercializados. Aí, os produtos foram os da cesta básica nacional e alguns outros adicionais. Quais são? Arroz, mas eu tenho um asterisco que eu vou comentar. O arroz, o feijão, o leite, o café, queijos, mate, frutas, ovos e hortícolas. Olhando para a realidade de Mato Grosso do Sul, nós não produzimos arroz, não produzimos feijão, não produzimos café. Não produzimos café. Leite tem produção de leite, sim, ovos, enfim, mas veja que geralmente quem produz em Mato Grosso do Sul o leite e os ovos são já pequenos produtores. Hortícola é o que vem da horta, né? Os legumes, as verduras. Então ele também geralmente é o pequeno. Sim. E frutas que está começando agora. Mas mesmo ainda assim, é incipiente, ainda é pequeno. Exatamente. Qual é o nosso carro-chefe? Soja vai ser tributada? Vai. Milho vai ser tributado? Vai. Eucalipto vai ser tributado? Vai. Gado vai ser tributado? Vai. Então, para Mato Grosso do Sul, a pauta vai ser toda tributada. Produtor sul-mato-grossense, o produtor de Mato Grosso do Sul, que estourar esse limite 3.600, ele já está na regra. 3.600.000 ano. Bruto ano. Bruto. Não é lucro. É bruto. Faturamento bruto. Então, para nós, aqui, para o nosso estado, a realidade é essa. Esses produtores serão contribuintes de IBS e CBS. Aí tem um dado adicional. Algumas coisas assim que eu não consigo entender. O gado vai ser tributado.
foi pro frigorífico, o frigorífico fez o abate, vendeu a carne não é tributada. Ah, que bonito. Pro O frigorífico, frigorífico não paga, mas o pecuarista paga. pecuarista paga. O produtor de soja, Curioso, Paga. né? Por que será? produtor de Frigorífico não soja, paga. Não sei. paga. Amigos do rei. Produtor de soja vai pagar. Aham. Aí quem faz a exportação ou quem transforma em margarina, por exemplo, não paga. Vai pra indústria, Então, assim, não paga. a soja foi tributada, a margarina não foi tributada. O gado foi tributado. A carne não foi tributada. Então, tem algumas coisas bem complicadas nessa reforma, porque não, agora nós desoneramos os produtos da Cesta Básica Nacional. Você quer ver mais um absurdo, que é o seguinte. O absurdo é o seguinte, o arroz, eu sei que não é a realidade do nosso estado, mas Sim. eu acho que é importante as pessoas saberem, o arroz que foi desonerado é o arroz padronizado pela indústria, não o arroz em casca feito pelo agricultor. Quer dizer, o agricultor vai pagar o imposto novo do arroz, mas a indústria não. O leite que você mencionou, o leite cru, vai ser tributado. O leite beneficiado pelo Pasteurizado. laticínio, não. Então, quer dizer, que reforma é essa que... especificamente no leite, a gente pode imaginar que geralmente o leite, a cadeia leiteira é feita por pequenos produtores e que, portanto, por conta do faturamento, eles não vão recolher. Mas a gente sabe que em outros estados, por exemplo, Minas Gerais, tem cadeia leiteira de produtores que faturam acima desse valor, dos 3.600, e que, portanto, vão pagar. Então, não tem lógica isso. Não tem lógica. Veja que, assim, venderam uma ideia de que um sistema é ideal, mas quando você vai nas minúcias, você começa a perceber um monte de falha, um monte de furo. Então, é nesse ponto que me preocupa. Quer dizer, não essa... simplificou e nem desonerou. Não. As duas A promessas. quantidade de exceções, Mentira. ó, a minha área, tanto de atuação como advogado, mas também como palestrante, enfim, professor, é o seguinte, a minha área mais forte é da tributação no agro. Carmen, a quantidade de exceções que criaram é impressionante. Então a gente tem que lidar com um nível, o sistema que antes já era complexo, Sim. agora ele está muito mais complexo ainda, o nível de regras é muito grande. Eu estou aqui com uma reportagem que fala o seguinte: o Índice Global de Complexidade de Negócios, que analisa 81 países e 90% do PIB mundial, diz o seguinte, que o Brasil subiu 3 posições no ranking de complexidade em apenas um ano. O paradoxo que a pesquisa revela é que a parte da piora vem justamente da reforma tributária. Uma medida aprovada para simplificar, que na fase de transição adicionou novas camadas de adaptação, que é isso que você está explicando aqui para a gente. O dado que mais pesa para o empresário não está no ranking em si, está no que ele representa na prática. O Brasil é o país em que conformidade tributária consome mais horas por empresa por ano no mundo, segundo o Banco Mundial. São mais de 1.500 horas anuais dedicadas a obrigações acessórias, contra uma média de 160 horas nos países da OCDE. Esse tempo é custo puro de existir dentro da lei, num sistema que foi desenhado para ser complexo. Ou seja, é aquilo que você falou. São os contadores, são os advogados, são os tributaristas que vão gastar horas e horas e horas, 1.500 pelo que está falando aqui, em comparação com 160 gastos em outros países. Aqui, o Brasil pior, é o terceiro mais complexo do mundo para negócios, diz o ranking, o Índice Global de Complexidade de Negócios. Eu fico assim impressionada com aqui, para comparar países menos complexos do mundo, são Ilhas Caimã, Dinamarca, Jersey, Hong Kong e Holanda, que têm regras claras, estáveis e previsíveis. É o completo oposto do que a gente tem aqui. Nós não temos regras claras, não temos estabilidade, muito menos previsibilidade. Eu nem vou entrar no assunto, que é o seguinte, que Que tem outro, loucura. sabe, você quer ver uma coisa pior? Até agora não está definido. Eu sou cidadão brasileiro, eu não concordo, eu quero questionar isso aqui. Pela nossa legislação, eu tenho direito a questionar. Tá bom. Perante quem? Quem que é o fogo? Não está definido ainda. Quem vai ser? Não está definido, por incrível que pareça, como que vai funcionar o processo envolvendo esses tributos. Nem o processo administrativo e nem o processo judicial. Então, É uma loucura. esse pessoal deu conta de aprovar uma reforma
Assim, e eles não pensaram no básico, que é a parte processual, a parte, eu quero questionar isso aqui. E aí, como é que fica? Não tem Não tem regra para quem sobre isso correr. ainda. E o Supremo Tribunal Federal lançou lá tem lá um comitê sendo formado. O comitê está sendo formado agora, Carmen. Meu Deus do A céu. reforma foi aprovada em 2023. Você percebe? Quer dizer, então, qual que é a lógica disso? Cadê a simplificação que prometeram? E é o mais absurdo, deixa eu pesquisar aqui rapidamente, o impostômetro, que é né? Quanto que impostômetro? Você pode pesquisar aí no seu celular, impostômetro 2023. Quanto que a gente já arrecadou? Tem aqui, você tem online, 15 de junho, aqui ó, nós estamos gravando no dia 15 de junho de 2026, já foi arrecadado até agora 1.877 bilhões e 447 milhões de reais entre 1º de janeiro e 15 de junho de 2026. Para transportar esse dinheiro em notas de 100 seriam necessários 619 containers. Aí eu acho engraçado as comparações que eles falam. Arrecadação não é problema, a gente arrecada muito, Arrecada muito. Isso aí mas não... gasta mal ninguém fala em demais. diminuição de despesa, é só mamata, Deixa eu penduricalho, te perguntar, benefício, uma enfim. coisa que assim, eu tô com medo tremendo de um palavrão que se chama dominância fiscal. Que vários economistas, aí entra na área dos economistas, estão falando o seguinte: olha, 2027 o Brasil corre o risco de entrar em dominância fiscal, e aí não vai adiantar baixar juro, não vai adiantar nada, porque já o paciente entrou em nível de coma crônico e vai ser difícil ressuscitar esse paciente, porque ele já vai estar morto praticamente, o paciente chamado Brasil. O que seria dominância fiscal? E qual é o risco que a gente corre? Então, você nesse ambiente todo de endividamento, de gastos Recuperação públicos, judicial, recuperações mais de judiciais, 6 mil ixi, empresas, muitas, pessoas e jurídicas. enfim, de juros altíssimos, de 85% das famílias com dívidas sem pagar. endividadas quer dizer, você já tem uma máquina extremamente pesada e o pior, engessada, Uhum. né? E aí as pessoas, e a gente, olha, eu costumo dizer o seguinte, Carmen, olha, você já pensou como que o Brasil é rico? É riquíssimo. Porque, Tem gente, tem riqueza. não, eu digo assim, o Brasil é rico pelo seguinte, nós estamos pagando, nós não morremos ainda, nós estamos sustentando essa turma ainda. Verdade, é verdade. Apesar de tudo, a gente ainda consegue sustentar essa turma É toda. impressionante. O quanto a gente já sobreviveu, É né? impressionante. Então eu costumo dizer o seguinte, puxa vida, governo que não atrapalha já ajuda Já ajuda demais. demais. Já ajuda demais. Ajuda A demais. dominância Agora, fiscal, então, é isso. É uma coisa que. é que assim, uma hora você vai chegar num ponto em que não vai dar mais para sustentar isso tudo. E eu acho que nós não estamos longe disso. Assim, nós estamos realmente no limite do limite. E você não consegue mais injetar tanto recurso pelo ralo, né? Porque é isso que acontece no Brasil, pelo ralo. E aí as pessoas, assim, eu tô chegando num ponto que as pessoas realmente estão assim, não é que é algo que é distante. Pagar tributo virou o assunto do dia a dia. Virou. Virou o assunto do dia a dia, ninguém aguenta mais. É impressionante. Como é que é o nome daquela lei que fala que. Da responsabilidade fiscal? Não. Quanto mais você. Da curva de Laffer, né? Curva de Laffer. Porque chega uma hora que não dá. Chega uma hora que você sufoca tanto que a pessoa aí começa a reduzir a arrecadação. É isso. Porque você estimula a sonegação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta completamente leiga aqui. Lembrando aqui a gente já está caminhando para o final, mas lembrando aqui do Paraguai. Lá tudo é 10%. Eles têm uma tributação sobre a renda, tem uma tributação sobre o patrimônio e tem uma tributação sobre a operação. É de uma forma bem mais simples, enfim, é tudo já desconta lá, tá bem mais simples, bem mais simplificado. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta de segundo ano primário aqui. Não poderia colocar tudo 10%? Por exemplo,
10%. Fala, olha, seu imposto, 10%, imposto de renda, imposto da empresa, 10%. Você comprou essa caneca, você paga 10% sobre ela. Você comprou o celular, você paga 10%. Não sei, pode ser de uma inocência pueril, né? Uma coisa assim, completamente sem malícia. Mas a pergunta que eu gostaria de saber é se não é possível fazer isso. Uai, é até bíblico, né? O dízimo O vem de dízimo, 10. o dízimo do Um décimo, né? Exatamente. É um décimo. Um décimo. Então, eu diria para você assim, claro que é possível. Teria essa revolta toda se esses dois tributos novos fossem de uma carga tributária de 1, de 2, de 5, de 10, de 15% que fosse. Uhum. Não, mas nós estamos falando de 30%, entendeu? E assim, e com uma complexidade enorme. E outra, se fosse 15%, mas diminuísse o resto, tudo bem. Sabe o que Mas eu acho não que é é. pior, Leonardo? Eu vou te dizer o que é pior. A gente paga imposto, valor de primeiro mundo, e recebe serviço de país de último mundo. Nós temos, pesquisas comprovam isso, a preocupação com a segurança pública, com a saúde, com a educação. Nós temos nossos filhos, nossas crianças e jovens nos índices mais baixos de todos os exames que são feitos em nível mundial. A violência, as facções criminosas agora classificadas corretamente como terroristas. Nós temos invasão de propriedade rural. Nós temos um país que não está se sustentando. Ou seja, a gente paga para não receber. Essa é a revolta, porque a partir do momento. Eu tenho amigos, por exemplo, que se mudaram para o Canadá alguns anos atrás. E eu me lembro, ele publicou, as filhas ganharam, escola pública, ganharam um violão, cada uma um violão, a mochila, todo o material didático, aula o dia inteiro, música, absolutamente tudo. Paga um imposto altíssimo, mas recebe, sabe? Você tem ali segurança, você tem ali saúde, você tem os seus problemas, óbvio que tem, todo país tem. Mas a gente não recebe, Leonardo. Esse que é o grande problema. A gente paga e não recebe. Assim, às vezes eu fico pensando, Carmen, o que a gente recebe do Estado? O Estado brasileiro. Tudo que a gente tem, Saúde, a gente nada. paga, né? Educação, nada. Segurança também não. Rodovia, asfalto, nada. 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 Então, assim, o que funciona bem no Brasil são pouquíssimas coisas. Aliás, o que funciona bem é a Receita Federal, sabia? Uhum. É um órgão, e aí é uma constatação, não é? Eu não tô sendo, é meio paradoxal, eu não tô sendo jocoso, eu não tô fazendo piada, não. É impressionante. O fisco funciona no Brasil, olha, Opa! o investimento em tecnologia, infraestrutura e tal. Então, assim, quando é para arrecadar, esses órgãos funcionam super bem. Sim. Agora vai lá no posto de saúde, né? A gente vai lá, as pessoas. Carmen, eu digo uma coisa, eu tô numa geração, aliás, nós aqui, né? Eu peguei da ficha de orelhão ao celular de última geração. Sim. Eu ia de ônibus para a escola, graças a Deus eu me orgulho de dizer isso, eu ia de ônibus para a escola, quando era moleque e tudo mais. Hoje a gente não tem coragem de colocar nossos filhos. Essa é a realidade. Não coloca. Então, assim, esse E a mãe e o paradoxo pai que a gente tem que vive. colocar, ora, reza e fala, vai com Deus, meu Exato, filho, Deus te exato. proteja, vai com o coração na mão. A gente está cada vez mais criando um empobrecimento geral da população. A gente, como você disse, a geração nova vem com muita dificuldade intelectual. Eu quero saber quem que serão os advogados do futuro, os jornalistas do futuro. Né? Bom, os do presente já estão com problema. Então você imagina que nós estamos os médicos declinando, nós estamos ladeira abaixo. Os médicos, os contadores, os profissionais em geral. Então, é preocupante, sim. Ainda mais quando você vê que, ao invés do dinheiro estar sendo canalizado para coisa positiva, vira um rolo, vira uma bateção de boca. E, assim, ó, o que me indigna. O que me indigna é isso. A gente só se fala em pessoas, não se fala em ideias, em projeto, em nada. Em nada. Isso é muito assim, a gente fica triste com isso, porque você não vê esperança.
Não. Você não vê esperança tão rapidamente das coisas mudarem. Agora, qualquer um que sente lá, eu digo nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, se não atrapalhar, já ajuda. É verdade. Se não atrapalhar, já ajuda. Agora, a gente precisa também reconhecer que, embora o Brasil tenha tido governos erráticos, para dizer o mínimo, né, que atrapalharam muito mais do que ajudaram, inclusive este atual, que, meu Deus do céu, na minha maneira de ver, é campeão. A gente tem pessoas que todos os dias estão nos postos de saúde, profissionais de saúde que estão trabalhando. Temos professores que estão nas escolas públicas, nas universidades. Tem gente no comércio, tem gente como empresário, tem gente atuando no serviço público que dão realmente o sangue, dão a vida, tem o dom de atuar. Então, a essas pessoas a nossa gratidão, porque vocês estão na frente de batalha, justamente sofrendo, né, aquilo que os governos deveriam dar. E principalmente aqui a nossa crítica ao governo federal, porque o Brasil é muito centralizado, é uma federação onde E com essa reforma vai piorar drasticamente. Aí você vai ter que ir lá com o Pires, entendeu? O governador, o prefeito vai ter que ir lá com o Pires, e aí vai ter que negociar, né? Você vota comigo ou não? Então não vou te dar esse dinheiro aqui não vou te dar essa verba. Olha só o risco que a gente, independentemente de quem estiver no governo, tá? Porque isso é política. Exato, a coisa é Esse que cíclica. é cíclica. Carmen, eu assisti a uma palestra do conhecido professor Ives Gandra da Silva Martins. Querido, e o eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. O professor Ives falou uma coisa Maravilhoso. muito dura num congresso em São Paulo. Ele falou: esta reforma é um projeto de poder. Exato. E faz a gente pensar, porque tudo vai para Brasília agora. O governador não vai mais ter a conta do Estado aqui, que você pagou o boleto, o ICMS vai para o Estado. Vai para Brasília. Depois volta para cá. A prefeitura é a mesma coisa, Exato. todas as prefeituras. Então isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Criou-se uma estrutura centralizada e centralizadora. Imagine você, o órgão mais poderoso que nós teremos nos próximos anos chama-se Comitê Gestor do IBS. Que é um comitê formado por quem? E aí que tá o negócio? Isso que eu ia tocar nesse assunto. Imagina o lobby para você compor o comitê gestor, porque vai ser um poder muito grande. Não tô pré-julgando o caráter de ninguém, mas é óbvio que teremos pressões, jogo de interesses num órgão que tem caráter nacional e que vai arrecadar todos os recursos do Brasil, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Leonardo, a gente vai caminhar para o final agora. A gente teria assunto para conversar durante muito mais tempo aqui e, com certeza, despertar a reflexão nas pessoas, né? Chamar a atenção do quanto isso é impactante, o quanto isso diz respeito, sim, à nossa vida cotidiana, a nossa vida, dos seus filhos, a da minha filha, né? Dos nossos netos, e vai impactar. Tem alguma coisa boa no meio disso tudo? Eu diria que alguma coisa boa. Bom, primeiro, a ideia de você ampliar esse leque do que dá crédito, porque a gente tinha realmente uma distorção no sistema anterior, que é da tal cumulatividade, ou seja, a gente tem imposto sobre imposto embutido no preço. Então, essa ideia de conceder crédito amplo, ela é positiva, só que ela podia ser resolvida mexendo na legislação atual, não precisava mudar tudo. Era só fazer poucas adaptações que isso já resolveria. Então, eu diria, esse é um fator interessante. Há uma promessa de que o próprio sistema informatizado vai fazer a tal apuração assistida, ou seja, ele já vai te indicar algumas coisas ali do que você tem crédito, que às vezes você não está vendo. Então, esse é um ponto positivo, vai facilitar. Agora, colocando na balança os pontos positivos com o que tem daquilo que eu enxergo de negativo, para mim o saldo não é bom, não. Acho que você vai dar muita palestra ainda no Brasil inteiro, tentando explicar para as pessoas. Eu falei para vocês que o Leonardo é uma fera, é um cara que entende muito, e ele é um querido, porque ele
tem toda a paciência do mundo para explicar e tem uma didática fantástica. Eu recomendo você que é da área do direito, se não conhece ainda, Reforma Tributária, né, os 2 livros Sim. lá A no agro, né? tributação federal do agro e a tributação estadual e municipal do agro. Então, olha, aí, é a sua deixa. Leonardo, não deu tempo da gente falar de família, de nada, mas, assim, eu sei que você tem uma família forte, que você vem de um berço de valores e você defende esses valores com muita ética, com muita Meus pais, coesão. além de advogados, foram professores a vida inteira. Então, isso... Minha mãe foi professora em escola pública, enfim. Então, isso sempre foi um exemplo para mim. Você conhece, né? Você exato. tem a base. E essa responsabilidade que você tem de generosamente transmitir essas informações para as pessoas, sabe? De alertar, falar, acorda, isso está acontecendo. E a generosidade que você tem de explicar. Isso é, assim, um dom que você tem. Eu fico muito grata. Muito obrigado, de cara. sempre que te chama. E assim, o Leonardo é assim, sempre que ele é chamado, se ele tem horário na agenda, ele vai. Então, assim, é muito bacana. Obrigada. Obrigado, Carmen. Eu quero deixar como recado final o seguinte. Bom, primeiro eu quero te dizer o seguinte, se eu errar, eu erro com as minhas próprias convicções. Eu não tenho medo das minhas posições. Verdade. Eu digo e tento mostrar o porquê que eu estou dizendo aquilo. Como recado final, eu acho que vale a pena a gente deixar a seguinte mensagem. Não ache você que reforma tributária é assunto para o seu contador, para o seu advogado. Isso vai ser para o dia a dia de você, produtor, de você, prestador de serviço, do segmento imobiliário, de você, empresário. Porque vai compor o seu fluxo de caixa. A sua atividade vai ser impactada. Então, as pessoas precisam entender que, eu sei que tudo é complexo, mas o mínimo ela vai ter que entender do funcionamento. Por quê? Porque senão o empresário vai precificar mal o seu produto. O prestador de serviço vai cobrar errado e vai pagar o tributo e a margem de lucro dele vai pelo ralo. O produtor rural vai ter problema com o fluxo de caixa. Então, isso é um assunto muito sério, vai afetar todo mundo. Então, chama atenção. Eu sei, insisto, que o tema é difícil, mas esteja atento e tente acompanhar tudo isso para que você termine 26 e entre em 2027, pelo menos com um rumo correto. Né? Nas redes sociais você usa bastante, né, Leonardo, para fazer esclarecimentos. Qual que é o Instagram? É @Leonardo Lobé. @Leonardo Lobé. Então, facinho, não tem erro. Então tá aí, gente. Então se inscreva no canal, compartilhe esse bate-papo, mande para os seus amigos, mande para sua família, porque, olha, é fundamental, é necessário. Você sentiu, né, o peso da responsabilidade e quanto mais informação a gente tem, mais preparado a gente está para se defender e para lutar por aquilo que efetivamente é certo para a gente e para o país. Leonardo, obrigada. Obrigado, Carmen. Grande beijo para você. Até a próxima. E é assim, a gente termina mais um Podital com a certeza de que levamos para você mais informação, agregamos valor na sua vida. Obrigada, até a próxima. Até o próximo Podital, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.